Tudo bem, gente? Hoje eu quero falar com vocês sobre o Arcano do Papa, Arcano 5. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eduardo. E aqui eu vou colocar, eu vou ensinar você a jornada dos arcanos maiores, tá? A gente já tem a jornada dos arquétipos dos arcanos menores, se você gosta de tarô, tá? Bom, recentemente o Papa Francisco, ele comunicou, ele se colocou frente à guerra, enfim, eu tenho até medo de falar, né? A guerra atual entre Rússia versus Ocidente, né? Enfim, vamos falar um pouco do arquétipo dos arcanos menores. Aquele ali é meu gato, tá? Aquele ali é o Frajola. O arquétipo do Papa, o arcano do Papa, o arcano 5, também chamado de sumo sacerdote, sacerdote, hierofante, pontífice, tá? Vamos lá. Vou tentar dar uma pincelada sobre autoconhecimento aqui também, tá? Mas vou trazer também uma conotação um pouco mais do cotidiano, um pouco mais geralzona da coisa. Vamos lá. O arquétipo do Papa, o arcano do Papa, arcano 5 do tarô, né? Ele é uma entidade maior, na Terra. Uma entidade maior na Terra, tá? Ele é o ponto de, como é que eu posso falar, né? Ele liga o espiritual e o terreno, tá? Ele tem essa força de conexão espiritual para passar para o terreno. Fala, lindo, guapo, não me interrompe não, porque eu não quero alongar muito o vídeo não. Então ele consegue trazer do mundo espiritual, ele consegue trazer e codificar mensagens, regras, leis, enfim, pontuações, fala, para o mundo terreno. Eu fui fazer um bigode aqui com o rabo do gato, não deu. Então, palavras importantes, palavras-chave importantes desse arquétipo, tá? Desse arcano. Liderança. Uma variável dela, liderança espiritual, tá? Hierarquia, ordem e regra, tá? Que mais? Poder, é um arquétipo fortíssimo de poder, tá? Mais forte ainda que o arcano 4, que é o arquétipo do imperador, tá? O governo, o imperador, ele sempre vai ficar ligado à igreja. O Papa, ele é um governante, tá? Mas ele é um governante um pouco mais mundial, digamos assim. Enquanto o imperador, ele é o império dele lá, é o governante do império dele lá. Eu não estou falando só isso para o arcano 4, não, tá? Estou fazendo uma analogia, uma comparação rápida. Enquanto o imperador é o governante do governo dele, né, o imperador ali das terras dele, digamos assim, o Papa não. O Papa é governante ali, mas é governante mundial também. Ele tem uma força mundial muito forte, tá? É um arquétipo que fala de religiosidade, tá? É um arquétipo que fala de dogmas e paradigmas, né? Então, algumas palavrinhas-chave dele, tá? Cada palavra-chave dessa, ela vai trazer outros significados, ela vai trazer mais significados, ela vai trazer outras, entre aspas, palavrinhas-chave. Por exemplo, religiosidade. Religiosidade. O que é religiosidade para mim e o que é para você? Qual que é a representatividade, a representação que você tem de religiosidade? Por exemplo, ou, sei lá, outro exemplo, paradigmas e dogmas, né? Isso pode trazer outra conotação de crenças também, tá? Crença, religiosidade, tudo isso, tá? Liderança, né? Quando a gente fala de liderança e hierarquia, ele é um arquétipo também que representa muito. E lá, só começar o vídeo, né? Os gatos estão aqui brincando, a Marie ficou quietinha agora. Ele é um arquétipo que vai representar, para mim ele fala muito isso, tá? Para mim ele fala muito isso, falou muito isso ao longo de, assim, da minha jornada com o tarô, que é o mentor, o líder, o professor, mais do que o professor, o mentor, tá? Então ele tem uma liderança com essa coisa do professor, é o mentor mesmo, tá? Um mentor espiritual, um mentor aqui na Terra, tá? Enfim,
ainda naquela analogia, seguindo aquele exemplo que eu dei, essas palavras-chave iniciais, elas sempre vão trazer mais significados, outras palavras-chave. Por exemplo, essa que é uma pessoal para mim, tá? Pode fazer sentido para você também, o mentor, tá? Mas enfim, ele vai ser sempre um arquétipo de poder, de política muito forte, tá? Poder, política, governança, liderança, hierarquia, liderança espiritual, né? Então ele liga o mundo espiritual com o mundo terreno, ele mantém a ordem, tá? Se não tivesse ele ali, se não tivesse aquele poste ali, digamos assim, aquela ponte, aquele pilar, ele é um pilar mundial, tá? As coisas tendenciariam, né? Iriam para desordem, digamos assim, né? Ficaria uma bagunça como um todo. Fala, guapo, lindo. Esse aqui é o Frajola. Conhece? Frajola. Enfim, o arquétipo do Papa, no teu conhecimento pessoal, né, na tua jornada, muitas das vezes de autoconhecimento, ele pode falar muito de uma ordem que você precisa seguir, mesmo que você não queira seguir, mesmo que você não concorde muito, tá? Mas de uma ordem, de uma sequência, de uma ordem que precisa ser seguida aqui no externo, aqui na 3D, digamos assim, aqui no teu cotidiano, no mundo como um todo, tá? Muitas das vezes isso entra em conflito com a sua essência, com aquilo que você de fato queria seguir, de fato você queria, enfim, traz conflitos muitas das vezes com aquilo que a tua essência, que o teu eu fala, entende? Mas que você tem que seguir ali. Por exemplo, me veio na cabeça agora, emprego, você tem que seguir uma certa ordem, é um exemplo, né? Eu estou trazendo já para um lado mais curativo da coisa, um lado mais introvertido, de autoconhecimento como um todo, tá? Por exemplo, você tem um certo emprego, você tem que bater cartão lá, você tem que, enfim, pegar ônibus muitas das vezes, ou pegar trânsito, fazer aquela jornada de trabalho. Muitas das vezes você não gosta do trabalho, mas você tem que seguir ali, né? Porque aquilo te dá base, muitas das vezes aquilo te ajuda, te dá o sustento, né? Muitas das vezes não é o que de fato a sua alma, a sua essência veio para fazer nessa terra, ou que a sua alma, a sua essência aflora muito, grita muito para que você faça, sabe? Mas isso traz, isso aqui, né? Olha como desdobra o assunto, né? Essa coisa de trabalhar só por trabalhar, cada vez mais está ficando menos aceitável, tá? Pela transição planetária, pela evolução humana e ok? Então a gente vê muita gente virando a cabeça, tá? E isso, para algumas pessoas que conseguem, suportam isso, conseguem fazer transição de carreira, conseguem trabalhar com outra coisa, com aquilo que a minha essência, aquilo que a alma da pessoa fala. Outras pessoas não lidam muito bem com isso, não. E aí as pessoas que tentam resistir, ou vão criar patologias no corpo físico dela, tá? Porque não vai aguentar, o corpo físico vai responder com patologias, doenças, eu estou falando, tá? Ou, no pior dos casos, como a gente vê, tragédias aí da pessoa querer se degolar, se matar, se suicidar, tá? Mas isso é um desdobramento do assunto. Então, para o autoconhecimento, essa questão do Papa, ela fala muito dessa ordem, muitas das vezes que você tem que seguir, tá? Para um determinado período, para um determinado objetivo, tá? Mas não somente isso, fala da tua liderança espiritual, da tua autoliderança, da tua autorresponsabilidade, da tua liderança espiritual. Até que ponto você é líder espiritual de si mesmo, tá? Então, você não consegue trilhar o caminho, né, vamos dizer assim, você não vai conseguir trilhar o caminho sem passar pelos desafios, tá? Então, muitas das vezes, o teu enxergado desafio, ele vai fazer toda a diferença nessa tua caminhada. É por isso que o tarô como autoconhecimento é importantíssimo. Importantíssimo. Ali você vai tirar, entre aspas, sacadas, ali você vai ser iluminado, iluminada, por outras visões, outras percepções que você não consegue enxergar, né, com a visão do cotidiano, com a visão pequena ali, tá? Então, para mim, o autoconhecimento, com esse arcano, com esse arquétipo, além de falar dessa coisa da regra e da ordem,
também fala da liderança espiritual. Até que ponto eu sou líder espiritual de mim mesmo, tá? Até que ponto eu estou conecto com os meus mentores, porque os meus mentores, eles me ajudam a liderar assim mesmo, meus mentores espirituais, tá? Claro, como eu falei, palavras-chave desse arcano também representa o mentor, né? Também representa o líder espiritual. Então pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser sei lá, pai de santo, mãe de santo, é um líder espiritual. Às vezes você vai tomar conselho com essas pessoas, sabe? Enfim, então, toda essa rusticidade, toda essa coisa um pouco rústica desse arcano é necessário para assim, para a gente seguir uma certa ordem, tá? A gente seguir uma certa ordem para a coisa não bagunçar. A gente tem que ter uma liderança, mas não somente isso, tá? Ela fala também de crenças, de religiosidade, de liderança espiritual, tá? Então, nossa, se eu me encontrar com o arquétipo do Papa, eu comigo mesmo, o quanto de facilidade de acesso, digamos assim, tá? Com o mundo espiritual, para o meu mundo terreno, o quanto que isso não vai facilitar? O quanto de mensagens que meus anjos, meus mentores estão tentando me enviar, que eu não consigo acessar hoje, devido a muitas coisas daqui, do agora, do cotidiano, do ego, talvez, que se eu me encontrar, se eu refletir nesse arcano, se eu olhar essa carta, se eu refletir, tentar entender o quanto que eu não vou conseguir acessar, né, comparado a hoje, muitas das vezes, tá? Então essa força de você ser líder espiritual de si mesmo é importante na nossa jornada, é essencial, tá? Na nossa jornada de autoconhecimento, de evolução espiritual. Enfim, um pouquinho do arquétipo maior, do arcano maior do Papa, de uma forma mais resumida possível, né? Sem tentar estender muito. Espero que tenha sido de valia esse vídeo para você. Eu vou deixar aqui, se inscreve no canal e comenta para mim o que você quer saber, comenta para mim se você concorda, comenta para mim aquilo que você discorda, tá? Pra gente trocar figurinha. Pra gente conversar, pra gente trocar figurinha, pra gente se ajudar, tá bom? Esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês rapidinho. E esse aqui é o Frajola, dormindo, lindo Frajola. Ele adora ouvir minha voz. Tchau e até o próximo. Tchau.